nosso bate-papo de hoje, né, doutora? Com Janeiro certeza. Branco, fala-se muito de saúde mental, né? Uhum. Janeiro, acho que é um mês que a gente faz muitas reflexões, faz muitos planejamentos aí pro longo do ano. E depois de 2020 e 2021 de pandemia, né? O que esperar da saúde mental? Com certeza, hein? Tá? Bom, tá? Quando você quiser, a gente pode começar, porque mesmo que tenha por enquanto pouca gente, depois ele fica gravado e fica, né, para o Sim, pessoal assistir, ok? sem dúvida, sem dúvida. A gente até colocou aqui no nosso Instagram uma caixinha de perguntas já desde ontem. E aí eu já coloco uma pergunta aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo, né? Como manter a memória, o foco e a concentração quando a gente entra na menopausa, né? Quando a mulher entra na menopausa. Como é que a gente faz isso, doutor? Ok. Deixa eu te pedir uma gentileza. Fecha o pessoal que está aparecendo, né? Porque assim eles visualizam melhor a imagem. Se você puder. Mas é que daí, se vier pergunta, a gente não vê também, né, doutora? Bom, tudo bem. Então deixa como está que não tem problema, não tem problema nenhum, ok? Bem, Tá bom. primeiro vamos ter que falar para o pessoal, né, o que é saúde mental. Saúde mental é o bem-estar, o equilíbrio e o bem-estar. Né? Na verdade, a OMS define, né, como saúde o bem-estar biopsíquico, né, mental, e ainda coloca o espiritual. Então, Sim, hoje, né, ser uma pessoa saudável não é só estar fisicamente saudável. Isso se estende à atividade mental, isso se estende do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, tá? É bem além, né, de apenas a saúde, bem falar unicamente o aspecto físico, né? E a sem dúvida. mente, né? A mente, só para falar para o pessoal que está nos assistindo, o que tem de novidade de último, né? A mente que é nossa parte intelectual, nossa memória, raciocínio, lógica, consciência, né? A consciência é algo que é importante. Se a gente tirar a consciência do ser humano, nós não somos nada, absolutamente nada. A consciência é que Exato. faz com que a gente exista, com que aconteça tudo, ok? E a consciência, ela está diretamente ligada a todas as funções mentais. Então, o equilíbrio de todas essas funções mentais, nós vamos deixar para eles entenderem como saúde mental. Agora, nós Sim. temos que falar que nesse mundo moderno, né, nesse estilo de vida moderno, nós vivemos num mundo altamente poluído, altamente tóxico. E quando fala em altamente tóxico, não estou me referindo só às toxinas que vêm nos alimentos, nos produtos industrializados, nos cosméticos, etc. Além disso, existe na atualidade muita toxicidade emocional. Sim. E essa toxicidade emocional que descompensa o humor, o estado emocional das pessoas, piorando os quadros de ansiedade, transformando o que é uma ansiedade fisiológica em patológica, transformando o que é uma queda do humor, uma depressão do humor leve, que é algo fisiológico, em uma depressão crônica, uma depressão patológica, né? Ou o medo. O medo é um mecanismo de defesa para você, por exemplo, Sim. não se jogar de um 10º andar achando que não existe lei da gravidade e que você vai pular de um 10º andar e você vai cair em pé e não vai acontecer nada. Levemente. A altura, ele desencadeia medo, esse medo é normal, você tem para você não cometer esse tipo de loucuras, por dizer, né? Ok? Então, o medo é um mecanismo de defesa, mas o medo levado ao extremo, quando ele deixa de ser um comportamento fisiológico, ele passa a ser patológico. O medo a nada, o medo tenho medo de ficar fechado, mas a pessoa não está fechada, mas ela tem medo de ficar Exato. fechado. Isso já é algo patológico, chamamos de claustrofobia, mas isso já é patológico. Então, o medo no seu extremo, que definimos como síndrome de pânico, é uma entidade patológica. Então, todas essas funções que, em algum momento, foram divulgados como patológicos, ansiedade, depressão, medo, fome, etc., fazem parte das funções mentais.
desde que elas sejam controladas e sejam ferramentas, né? A fome serve para a gente se alimentar. O medo serve para a gente se proteger e não colocar em risco a tua vida, né? A depressão, né? O humor depressivo serve para você pensar, raciocinar e sair daquela crise. A ansiedade, ela serve para executar funções, para realizar. O estresse é um grande mecanismo de defesa que te alerta se você está ou não numa situação de perigo, na qual você precisa fugir ou você precisa lutar, né? Então, todos esses mecanismos que acabamos de descrever não fazem parte das funções mentais, além das sensitivas, além das funções motoras, tá? Quando elas estão em equilíbrio, a pessoa está com saúde mental. Mas, na atualidade, nós vivemos num meio ambiente tóxico, do ponto de vista orgânico, e vivemos num meio ambiente tóxico emocional. Eu não vou entrar em política, não vou entrar em discussão de... Sim. Né? Mas você vê, por exemplo, né, uma grande briga que existe, um grupo que quer vacinar todo mundo e outro grupo que não quer vacinar. Exato. Isso é algo, né? Se a gente para pensar, nós estamos apoiando quem? O grupo dos vacinadores ou o grupo dos não vacinadores? Nós temos que pensar no paciente. O que é importante para o paciente? Para esse paciente é importante se vacinar ou não se vacinar, né? E chegar a um bom contexto de que se ele tem paciente que precisa ser vacinado, porque tem uma viagem, porque vai numa região, trabalha num ambiente fechado, onde a exposição ao vírus é muito grande, etc. E tem pessoas que têm doenças que não podem ser vacinadas porque a doença pode terminar sendo um fator de risco que compromete a vida do paciente, né? Sim. Tá? Então, só para dar um exemplo, então essa briga desnecessária, né? De um lado do bem, supostamente, do lado que está a favor, do outro lado que está contra, tá? Ele só intoxica a mente das pessoas e não traz nenhum benefício, né? Então, e hoje... E ultimamente é o que mais a gente tem visto, né? Todo esse conflito entre duas opiniões em todos os sentidos, né? Seja para vacina, seja na economia, seja saio, não saio, abre, fecha, enfim. Exatamente, ok? Então, essa bipolaridade, né? Esse pensamento, essa ideologia antagônica está se levando num momento, num lugar, num patamar de briga totalmente desnecessário, que só intoxica a mente do ser humano. Só traz toxicidade, e é uma toxicidade emocional. A toxicidade emocional não tem medicamento definido. Diferente da intoxicação por metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, tá? Qualquer toxina que você for ingerir tem tratamento de desintoxicação, seja na forma aguda ou na forma crônica, tem tratamento. Mas a toxicidade emocional, ela é mais difícil e ela vai comprometer a saúde mental, vai comprometer aqueles mecanismos que são importantes para o dia a dia e vai transformá-los em patológico. Assim, a pessoa que tinha uma ansiedade positiva, né, onde ele executava, ia para frente, né, com todas as condições que tinha, de repente a ansiedade se virou contra ele e ele começa a sofrer por antecedência, ele começa a ter o pavio curto e alguns já chegam falando, nem pavio eu tenho, que é mais perigoso ainda, né? Tá? A ansiedade patológica, né? Ela vai controlar o paciente, sendo que o certo é que a pessoa controle a ansiedade, controle a depressão, controle o medo para seu benefício. Mas, lamentavelmente, esse meio ambiente tóxico emocional que estamos vivendo, com essas ideias antagônicas, tá? Estão poluindo a mente das pessoas. Muitas pessoas não estão percebendo e elas estão adoecendo, né? Só para lançar alguns dados que são importantes, que isso está registrado, está documentado, tá? Nesses 2 anos que tivemos de pandemia, tá? O número de suicídios mais que dobrou o número de suicídios. O número de pacientes depressivos, patologias psiquiátricas que era muito raro em crianças, virou algo frequente, tá? Virou algo frequente, tá? Então, né? Então, isso, não? E esse tipo de situações
vai perdurar muito além da pandemia, tá? Tudo Sim, indica que com o certeza. vírus, tudo indica que o vírus, e tomara que isso seja verdade, porque os trabalhos estavam mostrando, o vírus ele está perdendo o potencial patogênico. Nós chamamos de Sim, virulência. O vírus está perdendo a sim, virulência, que é a capacidade que ele tem de adoecer. Por exemplo, o vírus Omicron, a variante Omicron, apesar de ele ser altamente contagioso, mas ele não é tão agressivo, ele não adoece tanto o ser humano. exato. Mas nós vamos pagar as consequências de todo aquele medo, aquele pânico que foi gerado na população e que está gerando hoje uma patologia extremamente grave e subdiagnosticado, que é chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Sim, O transtorno de estresse pós-traumático, a gente observava isso, tá? Naqueles que iam nas guerras, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra do Vietnã, né? Aqueles soldados que foram para a guerra, então se observava o estresse pós-traumático, né? Porque eles ficavam com o trauma da guerra. Só sem que o dúvida. estresse pós-traumático, nesse grupo de soldados que ainda participam de certas guerras, diminuiu muito. Mas ele aumentou muito na população aparentemente normal. Os índices de estresse pós-traumático aumentaram muito. E tudo que aconteceu na pandemia, que comprometeu o psicológico do ser humano, vai deixar como resíduo o transtorno de estresse pós-traumático. E por que eu toquei todos esses pontos? Depressão, ansiedade, cheguei ao transtorno de estresse pós-traumático. Porque é ele o divisor das águas para que o ser humano fique com um comprometimento psicológico ou desenvolva uma doença orgânica, tá? Como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é a máxima expressão de uma patologia, de um problema de memória, tá? Sem memória, não somos nada. Sem memória, não temos Sim, consciência. Preservar a memória, né, como você perguntou, é algo importante. E o que pode ser feito ao respeito? Sem dúvida, né, e para o nosso público que estamos assistindo, que vai ver posteriormente, tá, as mudanças, né, no estilo de vida são importantes. Não apenas devem se conformar, tá, com uma alimentação saudável. Isso já é de praxe, né? Uma dieta saudável. Né? Fazer atividade física, ela é muito importante, tá? E principalmente reaprender para quem desaprendeu, porque muita gente desaprende, reaprender a lidar com o estresse nosso do dia a dia. Gente, não tem muitos pacientes chegam no consultório e falam: doutor, como eu faço para acabar meu estresse? Eu falo: não se preocupe, ele vai acabar o dia que você morrer. Mas desde é que impossível. nascemos, exatamente, desde que nascemos até o último dia de vida, vamos ter que enfrentar diferentes situações de estresse, diferentes fatores estressores. Então, o estresse, ele faz parte da vida, mas nós temos que aprender a conviver com ele, de forma que ele não adoeça o ser humano. Sim. Né? Mas nem sempre acontece isso. Que mientras nós estamos ganhando, né, nós estamos conseguindo progredir em alguns grupos, como que em outros momentos sofreram muito, né, situações de ordem psicológica, tá? Hoje estão aparecendo novas causas, tá, de patologias psicológicas. Por exemplo, uma que é muito frequente na atualidade, e isso se deve, em parte, né, a que as crianças... É bom, é muito lindo que a criança tenha aquela facilidade, aquela familiaridade, né, de trabalhar com um celular, de mexer com um tablet, né, com um computador, Sim. etc. Tá? Mas não pode se deixar que o menino fique dependente desse tipo de aparelhos. Esses aparelhos, na atualidade, elas estão desenvolvendo uma patologia que cada vez está crescendo mais, chamado síndrome do pensamento acelerado. E não só crianças, tá? Não só crianças, tem muito jovem, tem muito adulto, tem muito paciente da terceira idade sofrendo os efeitos da síndrome do pensamento acelerado. Todos esses distúrbios emocionais que comprometem a saúde mental, certamente, tá, ao longo prazo, vão comprometer organicamente o sistema nervoso central, vão comprometer organicamente o cérebro.
né? O cérebro manifestando doenças como doença de Parkinson, tá? Ou a doença de Alzheimer, que na verdade ele é um tipo de doença dentro de um contexto maior que chamamos de síndrome demencial ou as demências. As demências são muito mais frequentes que apenas, tá, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma causa, né, de demência, mas existem vários outros tipos de demência. A depressão pode levar à demência, o transtorno de estresse pós-traumático pode levar à demência, tá? O hipotiroidismo, a falta de nutrientes como a vitamina B12 pode levar à demência, a falta de nutrientes como o magnésio, né, pode levar à demência, tá? Aliás, o magnésio, né, é um mineral, um elemento muito importante, tá? Já que é o principal, né, bloqueador da atividade neurotóxica, da atividade degenerativa. Mas isso vamos falar, tá, de um pouquinho mais para frente. Você quer acrescentar, você quer falar mais alguma coisa em relação a esse contexto global de saúde mental? Eu acho que deixamos a ideia clara de que é saúde mental. A ideia é clara. E quando que se descompensa. Exato. E eu acho assim, né? Só para reforçar que nesses 2 últimos anos aí de pandemia, como você mesmo disse, o índice de suicídio aumentou muito, né? Índice de pacientes em depressão, com ansiedade, com transtornos. E assim, o que eu pude perceber, principalmente nos jovens e nos adolescentes, né, que não estavam preparados, se para nós, né, que temos um pouco mais de vivência sei lá, um pouco mais de jogo de cintura para a gente conseguir encarar uma situação dessa, para os jovens, principalmente os adolescentes, né, que de repente tiveram que ficar trancados em casa, sem contato com os amigos, para esses, achei que foi extremamente duro, né? Sem dúvida. Extremamente duro. Foi e ainda está sendo, né? Ainda está sendo. Está. Ainda não se recuperaram. Não. Os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria, os consultórios de saúde mental estão lotados, estão cheios. Tem muita gente que sofreu as consequências de uma ou de outra forma, tá? Seja pela doença, seja pelo pânico, seja pelo fator econômico, etc, etc. E em muitos casos, né, doutora, a gente viu desenvolvimento aí da obesidade, porque a ansiedade fazia comer, né? É um chocolate, né, o refrigerante, alimentação não saudável fora de hora. E aí hoje, sei lá, eu olho assim para as escolas, eu tenho 2 filhos, então quando eu vou buscá-los na escola, enfim, eu acho que vários alunos bem gordinhos, assim, bem fora do peso. Bem, então vamos lá. Você tocou um ponto muito importante e eu acho importante passar informação de qualidade para quem está nos assistindo, né? Tá? O tema da obesidade, né, que é um tema muito sério e que já era uma pandemia antes, tá, da pandemia do coronavírus. Sim, sem dúvida. Ele tem aumentado muito porque a pandemia estimulou o sedentarismo e estimulou o consumo de alimentos. Sim. Né? E aí dizemos por quê? Porque todo mundo estava confinado, estava fechado. Não, nem tanto. Tá? A obesidade ela é uma doença que sim, ela começa na mente, começa no cérebro. A origem da obesidade, tá? Embora a obesidade seja uma doença metabólica caracterizada por acumular gordura, mas a origem dela está no cérebro, na mente do paciente. Tá? Devido a esse meio ambiente tóxico no qual nós vivemos, também vivemos num meio ambiente obesogênico. Tá? Às vezes as famílias, as pessoas não sabem, tá? Porque não prestam atenção, porque vem aquele lá do fundo do coração, eu quero o melhor para meus filhos, e pensamos que o melhor para os filhos é quanto mais comida, melhor. Sim. Né? Se antigamente a falta de comida matava, hoje o excesso de comida também está matando. Exatamente. Exato. Tá? Então, esse meio ambiente obesogênico, onde existe facilidade de obter alimentos calóricos, alimentos que engordam, transformam o cérebro de um paciente, de uma pessoa
magra num cérebro obeso. Ele começa a pensar e a comportar-se, tá, com o cérebro patológico da obesidade, o cérebro obesogênico, tá? Já existe um desequilíbrio natural, né? Isso devido à ancestralidade. Imagina, por muito tempo o ser humano, tá, se baseou numa dieta que chamamos de recoletor-caçador. Por muito tempo, tá, o ser humano tinha que andar longas distâncias recoletando alimentos para poder se alimentar. E outros que tinham a habilidade de casar, quando casavam alguns animais, alguns era a fonte proteica, a fonte de alimento. Daí que vem a famosa dieta do recoletor-caçador da era paleolítica. E ele forjou 2 tipos de genes, né? Os genes dos vegetarianos, os genes dos veganos, que às vezes se manifestam numa mesma família, né? Eu tenho 2 filhos, um de meus filhos é estritamente carnívoro, e minha filha é vegetariana, estricta, né? De não comer nenhum Eles não brigam? Isso, tá? Isso. Aí a gente vê, né, aqueles genes lá ancestrais ainda se manifestando hoje, se expressando até numa mesma família, quem tem preferência por alimentos vegetarianos, quem tem preferência por alimentos carnívoros, tá? Então, até nisso, hoje, se você percebe, está tendo, tá, uma briga que o vegetariano é melhor que o carnívoro é melhor, etc., né? Os grupos. E, na verdade, a melhor dieta para o paciente é aquele que o paciente gosta, consegue consumir sem ele adoecer. Exato. Tá? Então, ele se sinta bem. Exatamente. Hoje existem, só para dar uma ideia, existem atletas, né, campeões, tá, medalhistas, e você tem medalhistas vegetarianos, você tem medalhistas carnívoros. Então, não existe a melhor dieta para o ser humano. Existe a melhor dieta para a pessoa, para aquele indivíduo. Existe a melhor dieta individualizada. Exatamente. E isso que cada ser humano tem que descobrir. Qual é a sua melhor dieta? Quais são os melhores exercícios para ele? Qual é a melhor forma que ele tem de não despertar a sua ansiedade, não transformar sua ansiedade fisiológica em patológica, de não se tornar um depressivo, tá? De não deixar que o medo, né, desencadeie a crise de pânico, tá? De não deixar que a alteração da qualidade de vida afete a qualidade do sono. Para quê? Para que a saúde mental se prevaleça, se mantenha. Claro que em tempos atuais, né, depender única e exclusivamente de uma alimentação saudável, atividade física, né, e estilo de vida pode não ser suficiente. A suplementação é muito importante também, né, doutor? Sem dúvida. A suplementação é a ferramenta, tá? É uma ferramenta tão importante quanto as outras que vai complementar, tá? Vai colocar dentro do organismo aqueles nutrientes que não estão funcionando de forma adequada, que não estão de forma adequada, ok? Tá? E tem uma coisa muito importante também que o público precisa saber, porque toda hora eles querem saber se consumir leite é bom ou é ruim, se comer chocolate é bom ou é ruim, se comer tal ou qual alimento é bom ou é ruim, tá? Para algumas pessoas, alguns alimentos não são bons. Para quem tem alergia ou intolerância à proteína, por exemplo, do ovo, a ovo-albúmina, não pode consumir ovo com frequência, né? Porque vai desenvolver doenças autoimunes, vai desenvolver problemas alérgicos. Isso pode acontecer com o ovo, com leite, com glúten, tá? Isso pode acontecer com várias proteínas que estão em diferentes fontes alimentares. Por isso, é sempre bom que quando algum alimento desencadeia dor de cabeça, estufa o abdômen, né, altera o funcionamento intestinal, né, qualquer sintoma que apareça pós-prandial, consulte seu médico de confiança, né, seu profissional de confiança, para que ele faça a correlação e identifique qual o alimento que está fazendo mal, que está trazendo essa patologia, essa sintomatologia, tá, ao paciente, à pessoa, né? Então, ovo é um alimento maravilhoso para 8 de cada 10 pessoas. Mas 2 pessoas vão ter intolerância ao ovo, então elas não podem consumir frequentemente. Acontece com ovo, acontece com a leite, acontece com o chocolate e acontece com todos os alimentos, tá? É por isso que a dieta
ela é personalizada, a alimentação, ela tem que ser personalizada, não? Sim. E esse conhecimento dos suplementos, ele está evoluindo tanto, ele está crescendo tanto, não? Que hoje sabemos que alguns nutrientes que são muito importantes dentro do nosso organismo, que são essenciais, podem ser vilões dependendo de como está a saúde do ser humano. Sem dúvida. Então, já que estamos falando em saúde mental, eu vou falar de um aminoácido para o pessoal entender de que estamos falando. Tá? Há um aminoácido essencial muito importante presente na dieta, nos alimentos ricos em proteínas, carnes, grãos, qualquer alimento que tenha proteína, menos o milho. Tem um aminoácido essencial chamado triptofano. O triptofano é um aminoácido, tá? Que é conhecido porque ele produz serotonina durante o dia e ele produz melatonina durante a noite. Mas o triptofano, ele pode ser um alimento perigoso, que tem 2 gumes, pode se comportar como uma faca de 2 gumes, tá? Quando? Apesar de que sabemos que o triptofano ele é um aminoácido importante, um aminoácido essencial para a síntese, não só de serotonina e melatonina, sino para a síntese de estruturas celulares, hormônios, tá? Neurotransmissores, peptídeos, tá? Ou seja, um monte de enzimas, um monte de moléculas que são importantes dentro do nosso organismo, tá? Se o paciente, se a pessoa, por exemplo, tem uma microbiota, tá? Uma microbiota intestinal que está alterada, tá? Chamado de disbiose. Aí alguns não vão entender o que é disbiose, mas explicamos, tá? Quando uma pessoa tem disbiose, se a gente traduzir o conceito, dis é disfunção. Biose, vida, seria um desequilíbrio da vida, tá? Desequilíbrio da vida na flora intestinal, na microbiota intestinal. Então, no intestino, tá? Nós temos milhões, tá? Milhões de bactérias, de micro-organismos. E há 2 tipos de micro-organismos, do bem e os patogênicos. E do mal. Exatamente, tá? Do bem e do mal. Aqueles que favorecem a saúde e aqueles que favorecem as doenças. Então, há bactérias patogênicas, como o Clostridium, bacteroides, que produzem doenças, diarreia, doenças crônicas. E há do bem, os chamados lactobacilos. Os lactobacilos são dos bem. Então, quando uma microbiota intestinal ela está formada principalmente pelas bactérias do bem, o aminoácido triptofano, ele passa pelo intestino, ele não sofre degradação, pelo contrário, ele sofre um processo de metabolização importante que favorece a síntese de serotonina, neurotransmissor importante para estabilizar o humor, para deixar a pessoa pronta para ser um pouco mais feliz, ok? Produz também a melatonina, que é um hormônio que regula o sono, regula a qualidade do sono. Gente, vamos passar uma informação também importante. Melatonina não é bom para quem tem problemas para começar a dormir. Quem tem problemas para começar a dormir, tem problemas com ansiedade, tem problemas com as catecolaminas, tá? O tratamento é outro. Tá? A melatonina é para quem não tem qualidade do sono. O paciente deita, dorme, mas ele acorda no meio da noite. Ele acorda várias vezes à noite. Para esse que é bom a melatonina. O triptofano, além da serotonina e melatonina, ela vai entrar por uma via muito importante que chamamos de quinurenina. Essa via quinurenina vai produzir NAD, uma molécula chamada NAD, tá? Que é importante para a produção de energia. Quando o triptofano chega até o NAD, tá? Há a ativação da neuroplasticidade. Os neurônios se regeneram, se formam mais dendritos, mais axônios, novas sinapses, tá? E a mente, o cérebro se revitaliza. Não? Tudo isso a partir desse aminoácido triptofano. Mas se a pessoa tem uma microbiota alterada, patogênica, que está com desbiose, tem bactérias do mal proliferando, essas bactérias do mal metabolizam o triptofano e a inutilizam. Não serve mais para a produção de serotonina e melatonina. E o pior ainda, tá? Essa inativação do triptofano leva à formação de moléculas intermediárias que não chegam a formar nada, que ficam no meio do caminho, não chegam até a molécula que vai revitalizar os tecidos, formar energia, formar novas sinapses, dendritos, neurônios,
fica no caminho e ele produz doenças mentais, como a esquizofrenia, tá? Como a depressão, tá? Patologias, tá? Que comprometem a saúde mental. Agora uma pergunta minha. Sim. Agora uma pergunta minha, mas isso acontece se eu tenho um consumo de triptofano por um período longo? Isso acontece se você tem uma microbiota intestinal alterada, onde tem predominantemente bactérias patogênicas. O triptofano que você consome da dieta, dos alimentos, sem necessidade de suplementação. Ah, tá, dos alimentos, tá. No lugar dela ir para o caminho do bem, que é formar serotonina, melatonina e formar a molécula NAD, que é uma molécula regeneradora de tecidos, reparadora de tecidos, ela fica no meio do caminho, tá, formando moléculas tóxicas, que favorecem a inflamação, tá, e a oxidação do tecido cerebral. Então, se a gente está suplementando com triptofano, que a gente vê diversas prescrições com triptofano, é muito importante a gente ter certeza que a microbiota está em equilíbrio. Exatamente. Não deve se tomar triptofano de forma aleatória, sem prescrição de um profissional da área da saúde e sem ter certeza que a microbiota intestinal está saudável. Porque quem tiver predisposição, tá, a uma manifestação de uma psicopatia, de uma esquizofrenia, de uma euforia, de uma patologia mental, ela vai se potencializar por essas moléculas intermediárias do triptofano. E ele é um aminoácido essencial. E quem define, não, que um nutriente vá pelo caminho do bem ou vá pelo caminho do mal é a microbiota intestinal. É por isso que o intestino é importante. Eu aproveito a oportunidade, mesmo sendo um mês branco, janeiro, mês da saúde mental, que não existe saúde mental sem saúde intestinal. Existe um eixo descrito pelo Dr. Ellen Póvoa, tá? Na década dos 70 do século passado, brasileiro, carioca, né? Que falava muito sobre o eixo intestino-cérebro. Ele foi o primeiro a citar esse contexto do eixo intestino-cérebro, um brasileiro, tá? E que hoje é referência mundial, tá? Esse conceito. A base do tratamento de muitas doenças neuropsiquiátricas está na saúde do intestino, tá? Ou está na disfunção do eixo intestino-cérebro. Daí, por isso que eu usei o exemplo do triptofano, tá? Para que o pessoal entenda a importância da conexão que existe entre o intestino e o cérebro. Não tem como ter saúde mental se não tem saúde no intestino. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, doutor, eu ainda acrescento nisso que você disse, se você vai fazer uma suplementação, né? Ter esses suplementos na forma biodisponível para onde eu quero que ele vá. Exatamente. Se ele não tiver biodisponível, se ele não tiver ligado de alguma forma uma molécula com a outra, que consiga, né, como a gente está falando de saúde mental, que ele realmente consiga atravessar a nossa barreira hematoencefálica, né, que ainda bem é tão seletiva. Sim, sem dúvida que isso também é importante. Por quê? Vamos supor, tá? Vamos supor que o paciente não sabe que sua microbiota intestinal é saudável, que ele tem uma microbiota intestinal alterada, tá? Ele consome alimentos achando que comer vai fazer bem para ele, tá? Só que em muitos, né, em muitos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, eles trazem uma carga tóxica muito alta, ok? Tá? E essas toxinas, tá? Como por exemplo, o glúten para a maioria das pessoas é uma toxina, tá? Sim. O glúten só não é uma toxina para quem tem o intestino funcionando 100% e as enzimas chamadas proteases, né, e a pepsina conseguem degradar o glúten para aminoácidos. Aí ele virou um nutriente maravilhoso, tá? O glúten, quando ele é quebrado, quando ele é digerido, ele é uma fonte de aminoácidos maravilhoso. O problema é quando o glúten ele não é digerido, tá? Quando ele não é digerido, e o grande problema é que nós não temos uma enzima específica para quebrar, para degradar o glúten. Nós dependemos de enzimas genéricas, como o caso da pepsina e das proteases. Okay? Então, quando o glúten, tá, chega no intestino, ele vai ser absorvido como tal.
Ele é uma proteína de alto peso molecular e ele tem um trofismo muito grande pelo cérebro. Quando ele chega no cérebro, no sistema nervoso central, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é desencadear inflamação. Como ele é uma molécula grande, uma proteína estranha, o sistema imunológico no cérebro vai reagir contra o glúten. Por isso que o glúten ele piora o estado emocional, o estado neuropsiquiátrico das pessoas, dos pacientes. Sim. Você vê com muita frequência nas crianças com transtorno de espectro autista. Então, ele vai estimular a neuroinflamação cerebral. Essa neuroinflamação chama macrófagos, células imunológicas, tá? Que começam a produzir radicais livres. Os radicais livres oxidam, né, os tecidos, os neurônios, tá? Desse processo, inflamação, estresse oxidativo, tá? Aumenta a atividade de um neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato, ele é um neurotransmissor que, em pequenas quantidades, tá? Participa na formação da memória. Mas quando ele se acumula no tecido cerebral, quando ele é produzido em grandes quantidades no estado de neuroinflamação, no estado de oxidação, produzido pelo glúten ou por qualquer outra proteína cerebral, proteína tau, beta-amiloide, que acontece na doença de Alzheimer, vai aumentar a produção do glutamato. Quando aumenta a produção do glutamato, ele se liga a um receptor que chamamos de NMDA. Esse receptor NMDA responde ao glutamato. E quando se liga, né, o glutamato ao receptor NMDA, isso vai fazer com que minerais que são tóxicos dentro das células, como é o cálcio e o sódio, entrem com muita maior rapidez, tá? Intoxicando praticamente o neurônio, levando à morte do neurônio. Se essa morte do neurônio acontece, tá, na área motora, tá, nos chamados gânglios basais, o paciente vai manifestar uma doença de Parkinson. Tá? Se essa morte de neurônios acontece, tá, na área da memória, no hipocampo, o paciente vai perder a memória. Tá? Se essa morte de neurônios acontece no lobo frontal, ele vai ter um tipo de demência chamado demência de Pick. Então, muitas doenças neurodegenerativas, tá, são produzidas pelo glutamato, excesso do glutamato cerebral, que produz a morte dos neurônios, e esse excesso de glutamato é produzido no estado inflamatório cerebral e estado oxidativo, que é produzido por toxinas, proteínas que vêm nos alimentos e muitas vezes disfarçados, como o caso do glúten ou outras proteínas, né? Tá? E nos alimentos industrializados também, né, doutor, tem muito glutamato, porque ele é um realçador de sabor. Exatamente, tá bem? Tá? E quando eu comentei que o glutamato é quem vai abrir a porta para o cálcio e o sódio entrarem em quantidades massivas dentro do neurônio e produzir a morte, vocês sabem qual que é o mineral, o único mineral que consegue bloquear essa ação? Que ele está na porta. Que ele está na porta, né? Ele está bem em cima, ele está bem em cima sentadinho, ele está sentadinho em cima do receptor NMDA para reduzir a agressividade, tá? A agressividade do glutamato, tá? É o magnésio. É o magnésio. O magnésio, mas espera aí, magnésio, ele é pobre em muitos alimentos. Realmente, né, nesse estilo de vida moderno, o magnésio tem que ter uma suplementação extra. Tá? Suplementação extra. E nós temos que pensar no magnésio, tá? Que além do efeito que ele pode ter no trajeto, intestino, fígado, etc., ele tem que atingir concentrações ótimas, ideais no tecido cerebral. Então, aí entram os chamados minerais aminoácidos quelados, que é a ligação de um aminoácido a um mineral. O aminoácido favorece, né, a absorção do mineral, no caso magnésio, né? E também favorece a uma maior concentração do mineral nos tecidos que estamos querendo, que estamos precisando, né? Exato. Por isso que o treonato de magnésio, né, mais conhecido como MAC-10, tá? Na forma de treonato de magnésio, além de ter uma boa absorção intestinal, ele tem uma bela passagem na barreira hematoencefálica, tá? E ele atinge as maiores concentrações no tecido cerebral. Nenhum outro magnésio, tá? Ele atinge as concentrações
que o treonato de magnésio, o MAG-10, consegue atingir no tecido cerebral. E por que estou insistindo nesse ponto? Tá? Porque já que alguns pacientes chegaram tarde na parte da prevenção e já estão com a doença em evolução, eles ainda têm uma chance de minimizar o estrago, tá? Favorecendo a chegada do magnésio no tecido cerebral, ok? E isso vai ser na forma certa, tá? Não é ir na farmácia e pegar cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio atua só no intestino, a absorção é muito pequena, então não vai ter efeito sistêmico. Ou usar outro tipo de magnésio quelado. Por exemplo, magnésio glicina. Magnésio glicina, ele vai ser detonado, tá? A maior parte, mais de 90%, no fígado, tá? E algo vai para o músculo, mas normalmente é detonado no fígado. Há outros magnésios, né? Tá? Há, por exemplo, o dimalato, né? É bastante prescrito. Isso. O de magnésio dimalato, ele é interessante, ele é muito bom, tá? Porque ele, embora ele se distribui por vários tecidos, mas é um dos magnésios que mais se concentra nas mitocôndrias. E nesses tempos de síndrome pós-Covid, nesses tempos de pós-Covid, tá? A proteção das mitocôndrias e a reativação das mitocôndrias é muito importante, tá? É muito importante. Então, o magnésio dimalato, né, para recuperar as mitocôndrias, reduzir a fadiga, o cansaço, é importante. Esse efeito, além de acontecer no músculo, no fígado, no sistema cardiovascular, no coração, também vai acontecer no cérebro, tá? Somado ao magnésio treonato, o efeito, obviamente, vai ser muito superior. O magnésio treonato, ele reduz o efeito agressivo, o efeito tóxico do glutamato nos neurônios. Praticamente, o magnésio previne, né, evita a morte do neurônio. Já está comprovado que pessoas que têm deficiência de magnésio cerebral têm maior risco de Alzheimer, maior risco de demência, maior risco de doenças neurodegenerativas. Então, a pessoa não precisa esperar a ter problemas de memória, não precisa esperar a ter diagnóstico de Alzheimer, tá? É extremamente importante que assim que ele já tenha, tá, os primeiros sintomas de problema de memória, falta de concentração, falta de foco, está esquecendo as chaves, onde deixou as chaves do carro, tá? Etc, etc, tá? Essas pequenas coisas que ele está acontecendo já é sinal de que o poder de toxicidade do glutamato está potencializado na área da memória, tá? Faça sua proteção, previna sua proteção, tá? Se você não encontra o magnésio, peça para seu profissional de confiança, né? Doutor, e o magnésio? E o magnésio que atinge as melhores concentrações no tecido cerebral? O treonato de magnésio, chamado de MAG-10, né? O uso de MAG-10, tá? Tem um efeito preventivo e tem um efeito terapêutico, ok? Pode Sim. ser associado a outros magnésios, não tem nenhum problema. Pode ter um efeito até benéfico, né? Tá? E isso associado a tudo que a gente falou, né? Alimentação saudável, né? Dieta saudável, tá? Isso associado à atividade física, né? A mecanismos que reduzem o estresse, tá? Como prática de yoga, meditação, tá? Sim, exatamente, isso, etc, etc, né? Tá? Tem um médico que ele costuma dizer, doutor, que tem 2 suplementos que são de cabeceira a partir dos 30, 35 anos. É o magnésio, em diversas formas, né? E a vitamina D. Sim, tá? Sim. Tá? E a vitamina D, ela também está relacionada com a saúde cerebral, né, doutor? Sim, com certeza, tá? Com certeza. A vitamina D, na verdade, ele não só é uma vitamina, ele já é considerado um hormônio há muito tempo, né? Um hormônio porque, além de ter o efeito regulando o metabolismo do cálcio, a vitamina D, ela previne a hipocalcemia, né? Os efeitos da atividade baixa do cálcio, garante que o cálcio chegue a todos os tecidos, tá? E, além disso, a vitamina D, quando cumpre seu papel com o cálcio, e ele entra dentro das células, ele vai ter efeitos muito importantes ativando genes, genes da imunidade, né? Já se sabe que em essas épocas de pandemia, 80% de
pessoas que vieram ao óbito por causa do Covid eram deficientes em vitamina D. Tá? E não se conformem, não se confiem com esse nível plasmático de vitamina D de 20, 30, considerado normal. Tá? Os trabalhos foram bem rigorosos, feitos com muita qualidade, tá? E o valor mínimo para não ter efeitos, para não ter complicações, tá? Através não só do coronavírus, sino de qualquer outra patologia, qualquer outro vírus, é 48. É claro, vamos arredondar para 50. Então, em tempos atuais, tá? O nível plasmático ideal de vitamina D é de 50 para cima. Tá? É de 50 para cima que precisamos a vitamina D, principalmente para que a imunidade inata, nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A inata é aquela que a gente traz de fábrica, que tem todo o potencial de não deixar que micro-organismos como os vírus entrem dentro das células, mas tem que estar funcionando todo direitinho. Só que essa imunidade inata, ela vai se deteriorando ao longo da vida. E quem tem a imunidade inata deteriorada foram os que mais sofreram os efeitos agressivos do coronavírus. A vacina não ativa a imunidade inata. Essa é uma realidade. Tá? A vacina é adaptativa, né? A vacina, ela vai ativar a imunidade adquirida. Quando uma pessoa pega, né, é infectada pelo vírus, que já tomou a vacina, vamos lá, aquelas pessoas que já tomaram 1, 2 doses da vacina, tá? E elas são contaminadas, são contagiadas pelo vírus, a imunidade adquirida, a imunidade específica, ela demora de 8 horas a um par de dias para ser ativada. Diferente da imunidade inata, quando ela está boa, ela não deixa que o vírus entre. Não sei se você ouviu falar, né? Se você viu alguém por perto na época da pandemia, casais que dormiam juntos, óbvio, casal dormia com roupa, tá? Mas aí de repente, ou o marido ou a senhora, tá, contraíam o vírus, um dos dois, dormindo juntos, o outro não pegava. Sabe por quê? Por causa da imunidade inata. Inata, eu vi esse trabalho, doutor. Isso. É porque a imunidade inata não deixava que o vírus entre, né, nessa pessoa e não desenvolvia a doença, tá? São os chamados superimunes, tá? E o lado importante que a população tem que saber é que a vacina não ativa a imunidade inata. Para ela ativar a imunidade inata, ela deveria produzir a imunoglobulina A. E a vacina não produz imunoglobulina A, ela produz imunoglobulina M e imunoglobulina G. Por isso que ela só vai agir na imunidade adquirida, aquela imunidade específica que demora horas a dias para ser ativada. Só que nessas horas e dias, algumas pessoas estão se complicando e estão perdendo a vida, tá? Então, como mensagem, temos que deixar para as pessoas, cuidem da sua imunidade inata, né? Exato. Da sua imunidade inata. E a vitamina D, ela reforça, ela preserva a imunidade inata, porque ela aumenta a produção de defensinas, bacteriocinas, que eliminam os micro-organismos da superfície pulmonar, da superfície da pele, do intestino, etc, etc. E isso sim é mega importante. Isso é informação de qualidade para as pessoas, para quem está nos assistindo. Doutor, tem duas perguntas aqui que já passou um tempão essas duas perguntas, mas eu gravei elas aqui. O que acontece com o triptofano também acontece com a molécula do 5-hidroxitriptofano? Tá? Excelente essa pergunta. Não, tá? Não acontece, porque o 5-hidroxitriptofano já é a molécula que vai ser transformada em serotonina e ou melatonina. Então, ela não vai entrar pela via da quinorenina. Então, o que eu expliquei acontece só com triptofano e não com 5-hidroxitriptofano. Tá bem? Ok. Que outra pergunta temos? Vamos aproveitar os... A outra pergunta... Peraí, vamos lá. Vamos lá. Como saber se a microbiota está saudável, doutora? Ela faz uma boa pergunta. Primeiro, presta atenção em sintomas como azia, queimação, refluxo, tá?
a plenitude pós-prandial, aquele empachamento pós-prandial, alteração do ritmo evacuatório, tá? Intestino que fica solto, intestino que fica preso, tá? Principalmente quando o abdômen aumenta o volume por produção de gases, tá? Tá? O odor, né, do pum, do peido, por dizer, o odor fétido, tá? Está ligado também, tá, à disbiose, tá? Então, hoje tem diferentes nomes que não vou citar para não complicar a vida, mas são cada sintoma gastrointestinal hoje tem um nome, né? Tipo, por exemplo, tá? A forma bonita de falar dos pum chama-se FODMAPs, que é a fermentação de frutose, glucosacarídeos e demais, tá? Bem, mas então, prestem atenção, quem tem algum desses sintomas, tá? Necessita, obviamente, de uma avaliação, primeiro para descartar se não tem alguma doença orgânica no intestino, uma inflamação do cólon, uma gastrite, uma úlcera, etc. Ok? Tá? E quem não tem, quem tem os exames de endoscopia, colonoscopia normal e tem os sintomas, obviamente tem uma alteração funcional. Hoje em dia existem testes específicos, principalmente em clínicas de medicina integrativa, em clínicas de prática ortomolecular, medicina funcional, tá? Existem testes específicos que inclusive fazem o chamado, tá, estudo do microbioma humano, do microbioma intestinal. São testes genéticos para determinar se a microbiota está saudável ou não. Então, dá para fazer o diagnóstico através da clínica. Quando não existe a clínica, alguns exames de laboratório de baixo custo e o exame de um pouco mais de custo, que é o exame genético para estudar a microbiota intestinal. Existem várias formas para chegar no diagnóstico. Só não se faz o diagnóstico quem não quer, quem não sabe. Doutor, estão pedindo o seu Instagram para te seguir aqui. Tá? @Carlos Jardim. É meu nome. Exato. Praticamente, tá? Carlos Exato. Jardim. Mas também podemos deixar, como você vai deixar o vídeo, até também para eu poder divulgar com o meu pessoal, tá? Você coloca meu nome, que aí meu Instagram, que aí também eu reproduzo para eles, tá bom? Ou isso, passo o nome para eles, tá? Exato, exato. Doutor, estamos chegando aqui já com 1 hora aí do nosso bate-papo. Qual que é a mensagem final aí que você queria deixar para que todos nós, né, tenhamos saúde mental agora em 2022? Pelo menos nesse ano, né? Os próximos depois a gente pensa. Ok. Janeiro branco, né? Exato. Mês da saúde mental, ok? Tá? Mude seu estilo de vida, tá? Transforme seu estilo de vida. A transformação é possível, tá? Tá? Descubra qual que é sua melhor dieta, sua melhor alimentação, tá? Descubra quais são os melhores exercícios para seu estilo de vida. Quando tem uma situação de estresse, um problema, tá? Sempre tente resolver enfrentando ou se distanciando. São as duas respostas. Quando temos uma situação de estresse, quando se ativa o estresse em nosso organismo e produzimos cortisol, o cortisol deve servir, ele tem duas funções: te dar energia para você lutar pelo teu problema ou para você se afastar do teu problema. Não existe aqui terceira possibilidade, porque a terceira possibilidade é ficar em cima do muro, nem enfrentar o problema, nem fugir, nem se afastar do problema, nem lutar, nem fugir. Fica em cima do muro. Isso vira uma panela de pressão. Vira uma panela de pressão que uma hora vai estourar ou como uma doença emocional, depressão, ansiedade, pânico, ou como uma doença orgânica, hipertensão arterial, diabetes, etc, etc. Tá? Então, tente sempre, tá, seguir esses dois caminhos, lutar ou fugir. Você vai ser mais feliz. Obviamente, tem que saber quando enfrentar o problema e tem que saber quando recuar. Esse segredo, cada um dos que estamos assistindo tem dentro deles. Nós não podemos dizer que tem que sempre, tá, lutar ou sempre fugir. Tem que saber quando enfrentar, quando fugir. Se não ficar em cima do muro e definir um dos dois caminhos, vão ter menos problemas por estresse e vão ter mais saúde mental. E não esqueçam do último pilar que é importante, tá? A suplementação adequada.
O magnésio é o grande aliado do tecido cerebral em todas as situações, não só na memória, na depressão, Exato. na ansiedade, no sono, etc, etc. E com isso deixo o meu recado, tá bom? Um grande abraço. Doutor Carlos, muito obrigada por mais um bate-papo super gostoso e super enriquecedor aqui pra gente. O nosso primeiro do ano. Eu fiz questão de convidar você. Tinha que ser você para o nosso primeiro do ano. Te agradeço e boa noite a todos. Eu também que te agradeço e boa noite a todos, ok? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.